Olá, engenheiros e engenheiras, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Guia da Engenharia. Nessa rápida videoaula, nós iremos aprender o que é superlargura, por que usamos a superlargura em projetos rodoviários, como calculá-la e também como distribuí-la em uma curva horizontal. E se você aí, assim como eu, se interessa pela área de projetos rodoviários, eu te convido agora mesmo a baixar o nosso e-book gratuito, onde você encontrará muita teoria e também vários exercícios resolvidos. Lembrando também que eu vou deixar o link na descrição de um artigo do nosso blog com toda a teoria desse vídeo, incluindo exercícios resolvidos. Agora, sem mais enrolação, vamos à nossa aula. Para início de conversa, pessoal, superlargura nada mais é do que o acréscimo da largura da pista em trechos de curva com o objetivo de melhorar as condições de conforto e segurança de uma estrada, principalmente quando estamos tratando de veículos de grande porte, como os caminhões, certo? Então, a pergunta que não quer calar, mas por que utilizamos a superlargura somente nas curvas? Pessoal, é simples. Isso acontece porque nos trechos em curva, os veículos ocupam fisicamente espaços laterais maiores do que as suas próprias larguras, e quando maior for esse veículo, maior o espaço ocupado por ele. Além disso, há também a sensação natural de confinamento em trechos curvos devido aos efeitos de deformação visual e a dificuldade normalmente sentida pelo condutor de um veículo passando por uma trajetória curva. Pois bem, aposto que até aqui você já conseguiu perceber uma certa semelhança entre superlargura e superelevação. Pessoal, isso acontece porque, na maioria das vezes, a superlargura e a superelevação são utilizadas juntas, uma complementando a outra com a mesma finalidade. E nesse momento, eu já te adianto que já tem vídeo aqui no canal falando sobre superelevação. Se você ainda não viu, não esquece de passar lá depois, tá bom? Nós acabamos de descobrir, pessoal, que a superlargura é usada em curvas horizontais para melhorar as condições de movimento dos veículos de grande porte. No entanto, para curvas com raio muito grande em relação à velocidade diretriz de projeto, mesmo os veículos longos conseguem realizar a manobra com conforto. Nesse caso, a superlargura não é necessária. Desse modo, os valores de raio mínimo para que seja necessário superlargura são expressos nessa tabela. Vejamos o exemplo. Se a largura da nossa pista for 7,2 metros e a nossa velocidade diretriz for 80 km por hora, isso quer dizer que, para um veículo do tipo semi-reboque, o raio mínimo de curvatura para o qual podemos dispensar a superlargura é 480 metros, tudo bem? Agora veremos como calcular essa tal superlargura. Atualmente, pessoal, o cálculo da superlargura utilizado pelo Departamento de Estrada de Rodagem é feito através dessa formulação, que considera a largura total da pista necessária no trecho curvo para um dado veículo de projeto, onde S é a nossa superlargura, lembrando que o valor mínimo é 40 centímetros, tudo bem? L é a largura do veículo, B, a distância entre eixos, F é o balanço, R é o raio de curvatura, V é a velocidade diretriz de projeto, GL é a folga lateral do veículo, encontrado na tabela seguinte, e LB é a largura básica da pista em tangente. Vejamos um exemplo. Se a largura básica da nossa pista for entre 7 e 7,2 metros, a folga lateral do nosso veículo será de 0,8 metros. Atenção agora para o seguinte: o valor encontrado na equação anterior é adotado apenas para pistas simples com duas faixas de rolamento. No entanto, nós podemos utilizar esse valor para outras pistas utilizando o seguinte multiplicador: 1,25 se a pista tiver 3 faixas e 1,5 para pistas de 4 faixas. Além do mais, pessoal, devemos sempre nos atentar que os valores de superlargura calculados deverão sempre ser arredondados por um multiplicador de 0,2 metros. Lembrando que se o valor de superlargura calculado através da equação anterior resultar em um número inferior a 40 centímetros, nós podemos desconsiderar a superlargura, tudo bem? Repetindo, pessoal, o valor mínimo de superlargura considerado deverá ser superior ou igual a 40 centímetros. Ficou claro? Agora que já aprendemos como calcular a superlargura recomendada para o seu projeto, o próximo passo é saber como distribuí-la ao longo da curva horizontal, seja ela simples ou curva horizontal com transição. Lembrando que se você ainda não conhece essas curvas, já temos vídeo aqui no canal falando sobre cada uma delas e eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês. Começando agora pela curva simples.
Pois bem, pessoal, para começarmos a distribuição da superlargura na nossa curva simples, precisamos separá-las em alguns trechos. Trecho P ao PC, que é o ponto de início de curvatura, ponto PC ao ponto A, do ponto A ao ponto B, que é o trecho curvo, do ponto B ao ponto PT e do ponto PT ao ponto P'. Lembrando que os pontos P, A, B e P' são pontos genéricos e PC e PT representam os pontos de início e fim da curvatura. Bom, agora vocês devem estar se perguntando, como que eu fixo esses pontos genéricos? Iremos arbitrar P como sendo a estaca de início da superlargura da curva horizontal simples e P' a estaca de fim. Arbitraremos também os pontos A e B como sendo as estacas de início e fim da superlargura máxima recomendada, respectivamente. Podemos observar que entre P e A há um aumento gradativo da superlargura, até que entre os pontos A e B, essa superlargura se mantém constante, equivalente a metade da superlargura calculada, ou seja, se a nossa superlargura resultante tiver dado 60 centímetros, quer dizer que a máxima entre o trecho A e B é 30 para cada lado, tudo bem? Lembrando também que a distância entre P e PC deverá ser equivalente a 2/3 de LG e a distância entre P e A equivalente a 1/3 de LG. Mas, Andara, o que é esse tal de LG? LG, pessoal, nada mais é do que o comprimento do trecho de giro da plataforma. E é calculado através dessa formulação, onde A é o abalamento no trecho intrangente, R é a superelevação máxima recomendada. Como eu falei para vocês, superlargura tem muito a ver com superelevação. Então, se você ainda não viu o nosso vídeo sobre superelevação, não perde tempo, tá bom? G é a declividade longitudinal da borda externa e L é a largura da nossa pista. Situados os pontos genéricos, pessoal, bastamos apenas entender que esse aumento é linear, até que chegue no ponto máximo e ele se mantém constante até o ponto B e ele diminui linearmente até que a superlargura seja zerada, tá bom? No caso da curva horizontal com transição, o processo não é muito diferente. Também devemos separá-la em trecho, mas nessa situação, os pontos que temos são todos conhecidos, onde TS é o ponto inicial do trecho em espiral, SC é o ponto inicial do trecho circular, CS é o ponto final do trecho circular e início da transição espiral, e ST é o final da nossa curva de transição, tá bom? Se você ainda não conhece esses pontos, não esquece de assistir o nosso vídeo sobre curva horizontal com transição, tá bom? Pois bem, no início da curva, podemos observar que a superelevação é igual a zero. E no ponto SC, ela é máxima, da mesma forma que acontece no ponto A da nossa curva simples, tá? Entre TS e SC, esse aumento é linear. E entre SC e CS, a superelevação é máxima e constante. E nesse último trecho, ela diminui também linearmente. Não tem segredo, pessoal. Pois bem, meus queridos engenheiros, espero que esse vídeo tenha te ajudado. E agora você sabe que a superlargura, juntamente com a superelevação, são utilizadas para melhorar as condições de segurança e conforto dos usuários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Um beijo, até a próxima e seja gentil nos comentários. Tchau!